antes de qualquer loja brasileira pensar em importar e vender produtos da FR-Sky, eu já tinha importado de forma independente o meu X20, eu já tinha feito diversos vídeos sobre o rádio e já tinha inclusive traduzido o manual. E por muitos anos eu fui um assíduo usuário da linha Tandem da FR-Sky. Então por que de repente eu troquei o meu Tandem por um GX12? Este vídeo é um oferecimento da FAM Aeromodelismo. Há décadas trazendo ao Brasil as maiores marcas do aeromodelismo mundial, como Pilot, Top RC, Great Power e muitas outras de prestígio internacional. Qualidade e confiança para quem voa de verdade. Há alguns anos atrás, quando a FR-Sky lançou a linha Tandem, ela tinha uma proposta muito bem definida. Ela queria trazer um rádio com muitos recursos, então ela tinha um firmware baseado na ideia do OpenTX, o famoso OpenTX, que depois vira o EdgeTX, com uma infinidade de funções, possibilidades praticamente infinitas de mixagem, mas com uma interface muito mais simplificada, muito mais amigável para o usuário, em comparação com o OpenTX, que depois virou o EdgeTX. Além de ter essa possibilidade de configurações com uma interface mais simples, a FR-Sky tinha uma ideia, que era trazer um módulo dual band acessível. Um módulo dual band, por sinal, extremamente competente. Até aquele momento, dual band era uma característica praticamente exclusiva da Jet, que tinha um preço elevado, é uma marca top de mercado, traz equipamentos com a melhor qualidade possível. Essa é a característica da Jet, traz os melhores equipamentos e cobra por isso, totalmente justo. A FR-Sky visava trazer um sistema dual band mais barato e um sistema dual band competente. A FR-Sky se manteve assim por alguns anos. Iniciou a linha com o X20, o X20S e colocando ali como lançamento futuro o X20 HD, que teria ali uma aplicação mais específica para o pessoal que queria trabalhar dependendo de vídeo. Então o X20 HD teria ali uma tela melhor e sistema de recepção de vídeo e teria um preço mais elevado. A FR-Sky efetivamente lançou o X20 HD e manteve na linha base como mais barato o X20 e como intermediário entre o X20 e o X20 HD o X20S. Porém, algum tempo depois, a FR-Sky teve a ideia de lançar uma versão limitada e comemorativa da linha Tandem, que era o X20 Pro, um rádio com um acabamento melhor, com quantidade limitada e num kit acompanhado de diversos acessórios, inclusive um pequeno cubo de acrílico com o número de série do rádio, indicando que era uma versão limitada, exclusiva. Porém, o sucesso acabou crescendo na cabeça da FR-Sky. E aquela versão que era para ser uma versão limitada, exclusiva, acabou se tornando a regra da linha Tandem. Mas como assim a regra da linha Tandem? A linha Tandem chegou no mercado na faixa dos $400. E a qualidade construtiva era muito justa para o valor cobrado na época. Os rádios não eram tão caros e a qualidade construtiva não era de excelência, mas era muito boa para o valor cobrado. Hoje, encontramos rádios da linha Tandem na casa dos $700, que é o menor valor da linha Jet, aproximadamente $760. Quem já abriu um rádio Jet e observou a qualidade construtiva dos Jet sabe que é algo diferenciado, é algo muito acima das marcas chinesas. E a Jet cobra por isso, e eu acho justo a Jet cobrar por isso, porque ela efetivamente entrega o que ela cobra. Os rádios da linha Tandem melhoraram tão significativamente assim para cobrarem o que a Jet cobra pelos rádios? Na minha visão, não melhorou. O que a FR-Sky fez com a linha Tandem? A linha Tandem iniciou com 3 rádios apenas, na verdade 2, né? X20, X20S e depois o X20 HD. Em dado momento, haviam 12 rádios na linha Tandem. Alguns ficaram menos de um ano em produção. O que a FR-Sky vem fazendo desde que ela lançou o X20 Pro? Faz atualizações estéticas no rádio e aumenta consideravelmente o preço, sem melhorar a qualidade. Inclusive, em alguns casos, piorando a qualidade do rádio.
O módulo Tandem, que era tão competente, em algumas versões vem com a banda 900 MHz piorada, com pior funcionamento do que nas versões iniciais. Então a FrSky faz alterações puramente estéticas, faz algumas alterações que trazem uma piora no funcionamento e aumenta consideravelmente o valor dos rádios, beliscando ali a faixa de entrada dos rádios topo de linha, que tem uma construção absolutamente superior à FrSky. Colocar produtos no mercado e rapidamente tirá-los não é exclusividade dos rádios, também acontece com receptores e periféricos. Alguns receptores e acessórios a FrSky coloca no mercado e poucos meses depois retira, às vezes substitui por uma outra versão, às vezes não. Isso demonstra uma total falta de planejamento e comprometimento com seus produtos. Só vai lançando produtos, rádios, receptores, periféricos, sem se preocupar com a continuidade disso, com o desenvolvimento desses produtos, deixando o consumidor solto. Não é a primeira vez que a FrSky faz algo do tipo. O lançamento da própria linha Tandem foi nesse sentido. O protocolo Access, o novo protocolo da FrSky, que é utilizado na linha Tandem, foi lançado às pressas, sem estar totalmente completo, testado. E no início houveram alguns problemas em decorrência dessa pressa da FrSky em lançar. E ela fez esse lançamento acelerado em decorrência de uma briga com as concorrentes. Com isso, nós vemos que episódio após episódio, a FrSky vai consolidando a imagem que ela tem de não ter compromisso nem com seus consumidores e nem com seus próprios produtos. Ela não se preocupa em manter os seus produtos por uma longa duração e não tem compromisso de manter os seus clientes por um longo período. Por que não tem compromisso de manter os seus clientes por um longo período? Porque ela lança uma linha Tandem com uma proposta inicial de ter um rádio com muitos recursos, com um módulo dual band acessível e competente, e poucos anos depois ela muda essa proposta, visando outro mercado, o mercado de topo de linha. Ela evidencia isso pelo preço que ela cobra. Rádios chineses da linha Tandem com preço muito próximo da linha de entrada da Jet Model. E aí que entra o GX12. Antes de ter o meu X20, eu tinha um Radiomaster TX16S. Assim que foi lançado a linha Tandem, eu comprei o meu X20. Eu não cheguei a ter o X20S, eu tive só o X20 preto e eu usei ele por aproximadamente 5 anos. Hoje o X20 base nem é produzido mais, nem o X20S é produzido mais, para vocês terem ideia de como é que está a linha Tandem. Então eu já conhecia a linha da Radiomaster. E há alguns anos, pouco tempo atrás, a Radiomaster lançou um módulo externo dual band, mas era só um módulo externo, não tinha um rádio com esse módulo integrado. Até que nesse ano, 2025, a Radiomaster lança esse cara aqui, um rádio com módulo dual band interno. Então ele é um rádio 2.4 E900 já de fábrica, não tem um módulo externo dual band. E isso aqui me brilhou os olhos, porque é um rádio muito mais acessível do que os rádios da linha Tandem, já é um rádio dual band e tem um protocolo extremamente confiável, que é o protocolo Express LRS. A minha ideia inicial para o GX12 era ter o GX12 para voar o FPV e manter o meu X20 para poder voar os aviões. Mas assim que eu recebi o meu GX12 e eu me deparei com a qualidade construtiva do rádio, eu imediatamente vendi o meu X20, sem pensar muito. Recebi o rádio, 1 ou 2 dias usando, já decidi vender e logo anunciei o meu X20. E me desfiz do meu FrSky e vou ficar com o GX12 para FPV e para o voo de aeromodelos também. O GX12 é um rádio que chega com preço bem abaixo da linha Tandem. Ele realmente é um rádio que tem uma tela menor e bem mais simples. Ele é um rádio proporcionalmente menor, até mesmo que o X18, que é o menor rádio da linha Tandem, mas o que ele tem construtivamente, que a linha Tandem também tem, chaves, potenciômetros, sticks, alto-falante, são melhores do que os rádios da linha Tandem. Eu já usei a linha Tandem por 5 anos, eu conheço os rádios da linha Tandem e eu falo com tranquilidade que as chaves, os potenciômetros, os sticks
o alto-falante, os botões do GX12 são melhores do que da linha Tandem da FreeSky. E o rádio custa menos. Ele tem um módulo dual band integrado, assim como a linha Tandem, um protocolo extremamente confiável e competente, que é o Express LRS. Tem uma tela menor, mais simples, claro, mas o rádio custa muito menos. Quem tem o X20 base, vai entender. Quando você ligava o X20 com som alto, o som estourava. Quem tem o X20 base vai entender o que eu tô falando. Se aumentar o volume, o som dele estourava. Por quê? Má qualidade construtiva. O GX12 não tem esse problema. Indica o quê? A marca utilizou componentes melhores e o rádio custa menos. E aí a gente volta naquele problema da FreeSky, que é fazer alterações estéticas, aumentar consideravelmente o preço, sem melhorar construtivamente o rádio. Outro fator que me levou a ficar com o GX12 como meu rádio definitivo, meu único rádio para usar em tudo, foram os receptores. O protocolo desse rádio é o Express LRS, que é um protocolo de código aberto, que significa que o firmware utilizado é da comunidade. Qualquer marca pode ter acesso a ele e produzir hardware para ele, o que leva a um grande desenvolvimento do protocolo e, principalmente, baixo preço. As marcas não têm o custo de desenvolvimento do firmware e tem muita concorrência. Eu tenho aqui, por exemplo, um receptor dual band que não é da Audiomaster, é da Gap RC. É um receptor dual band, então ele tem aqui 2.4 e 900 e ele tem duas antenas. Esse receptor dual band chegou aqui para mim no Brasil por R$200, já com imposto e frete. R$200, um receptor dual band, duas antenas. Ele não tem porta PWM, correto. Mas, se eu quiser ter um receptor dual band com portas PWM, eu preciso comprar apenas um decodificador S-Bus, que vai custar, na média, de R$100 com imposto. Então, por R$300, eu vou ter um receptor dual band com portas PWM, já com imposto aqui no Brasil, com um protocolo extremamente confiável e competente. Se eu quiser ainda mais recursos, eu posso comprar, por exemplo, uma Flight Controller, uma FC. Tem, por exemplo, a F405 da SpeedBee, a versão mini, que vai chegar aqui no Brasil por mais ou menos R$260, com frete e imposto. Então, por R$460, a gente vai ter um receptor dual band com duas antenas, portas PWM, estabilização por R$460. Algo que a gente não consegue na linha Tandem. E a gente consegue ter um receptor com estabilização, utilizando o F405, mas apenas 900 MHz ou 2.4 GHz, utilizando receptores 900 ou 2.4. E a gente reduz esse valor. A gente consegue comprar um receptor Express LRS 2.4 por mais ou menos R$100. Então, R$360, a gente já vai ter um receptor com estabilização e compatível com o GX12. Em termos de preço, fica muito difícil para FreeSky. E tem um ponto que eu falei com vocês. O rádio ele custa menos e a qualidade construtiva dele está superior à linha Tandem. Ele é um rádio que tem uma tela mais simples, é um rádio proporcionalmente menor, verticalmente principalmente. Horizontalmente, nem tanto, mas verticalmente ele é menor. Mas a qualidade construtiva, chaves, potenciômetros, principalmente sticks, os gimbals são melhores do que da linha base da linha Tandem. Para você ter um stick melhor do que esse aqui, você vai precisar comprar uma FreeSky de $700. O meu X20 base não tinha gimbals dessa qualidade. Os gimbals do meu X20 de $400 eram piores do que isso. Vale pagar tanto dinheiro a mais por uma tela e por uma estética diferente? Na minha visão, não compensa. Por isso que eu fiquei com o GX12.